Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre proporção. Fica tranquilo porque tudo que você já estudou até agora sobre razão e os nossos módulos anteriores vai te ajudar agora nesse estudo sobre proporção. De modo geral, proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. E para quem não estudou razão, eu vou dizer que razão é muito simples. Se você estudou corretamente frações, números decimais e porcentagem, porque nós tivemos um módulo para cada um desses conteúdos. Você chega em razão e consegue tirar de letra. E chegará também em proporção e vai tirar de letra. Percebe que a matemática está toda organizada. Então, não adianta você chegar e falar assim: "Ah, professor, eu quero assistir o vídeo 123 do teu curso", sem assistir os vídeos anteriores. Tudo bem, se você já tem um conhecimento prévio, se você já tem uma base sobre tudo que já foi colocado aqui, ótimo, você pode dar um salto. Agora, se você não tem esse conhecimento prévio ainda, é importante que você veja os vídeos anteriores para você ganhar uma consistência, certo? Para você entender melhor o que você está fazendo, para você não ter um momento de frustração, porque razão e proporção é muito fácil. Agora, se você não sabe trabalhar com fração ou com número decimal, ou então com porcentagem, então as coisas vão ficar difíceis, certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para a gente entender melhor um pouco sobre proporção. Na sequência, eu vou passar uma atividade para você fazer, certo? Bora lá. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, eu quero dizer que nós estamos no nosso módulo sobre proporcionalidade. E agora nós estamos falando sobre proporção. E lógico, para começar esse estudo, eu vou contextualizar um pouco, certo? Então, bora lá. Olha só, eu trouxe um probleminha aqui para a gente fazer uma interpretação. E é muito importante que você tenha o teu conhecimento prévio sobre razão, porque isso nós estudamos nas duas últimas aulas, como eu falei agora há pouco. Vamos fazer uma leitura? Vamos supor que no tanque de 50 litros de um carro foram colocados 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina. Muito bem. Então, eu tenho um tanque de 50 litros e eu coloquei 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina. Já no tanque de 60 litros, uma outra situação de outro carro foi preenchido com 12 litros de etanol e 48 litros de gasolina. Só que agora nós temos um tanque de 60 litros. Lógico, é um outro carro, certamente de outro modelo. Um tanque de 60 litros, eu coloco 12 litros de etanol e coloco 48 litros de gasolina. Muito bem, você já percebeu que nós temos aqui duas situações. Nós temos um tanque de 50 litros e nós temos um tanque de 60 litros. E o que os dois tanques têm em comum? Tem em comum que nós colocamos uma parte de etanol e uma parte de gasolina nos dois tanques. Então, o que nós vamos fazer aqui é construir a razão, certo? Porque o estudo de proporção tem tudo a ver com o estudo de razão. Nós vamos construir a razão para o tanque de 50 litros e vamos construir a razão para o tanque de 60 litros. Então, vamos colocar assim, ó. Vamos escrever tanque de 50 litros. Muito bem. Eu quero encontrar uma razão. Mais uma vez, razão é o quociente ou a divisão de dois termos, onde aqui em cima nós temos o antecedente e embaixo nós temos o consequente. Eu quero uma razão seguindo essa ordem que está aparecendo aqui, ó. Foram colocados 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina. Eu quero a razão entre a quantidade de etanol e a quantidade de gasolina. Primeira coisa que você tem que entender e prestar atenção, não só nas atividades, mas nos simulados e na prova que você vai fazer. Essas unidades, essas grandezas, elas estão na mesma unidade? Muito bem. Eu tenho uma grandeza ali que é a quantidade de etanol.
E aí nós percebemos ali que eu tenho 10 litros e eu tenho 40 litros. Perceba que as duas estão na mesma unidade de medida, que é litros. Então, ótimo. Se elas estivessem em unidades diferentes, nós teríamos que fazer uma transformação. Mas nós temos na mesma unidade, então eu vou colocar aqui a minha razão. 10 está para 40. Nem vou colocar a unidade de medida, porque eu já sei que o resultado será em litros. Muito bem. Então, para o tanque de 50 litros, eu tenho uma razão. 10 está para 40. Agora, lógico, eu vou simplificar isso aqui. Eu posso simplificar por 10 em cima, que vai dar 1, e por 10 embaixo, que vai dar 4. Qual é a interpretação disso? Eu posso fazer a leitura. 1 está para 4. Mas eu posso fazer a interpretação. Para o carro que tem um tanque de 50 litros, a cada 4 litros de gasolina, eu tenho 1 litro de etanol. Essa é a minha razão. Agora, eu posso fazer a mesma coisa. Vamos escrever aqui, ó, tanque. Eu tenho um tanque de 60 litros. Muito bem. Agora, no tanque de 60 litros, eu tenho 12 litros de etanol, que é o nosso antecedente, e 48 litros de gasolina. Então, 12 está para 48. Agora, eu posso simplificar, por exemplo. Eu acho que vai dar por 12. Aqui por 12 vai dar 1. E esse por 12 vai dar 4. Certo? Então, perceba qual é a interpretação para o tanque de 60 litros. A cada 4 litros de gasolina, que é o consequente, eu tenho 1 litro de etanol. Agora, perceba uma coisa. Eu construí uma razão aqui para o tanque de 50 litros. 10 está para 40. Eu fiz a simplificação e descobri que é 1 está para 4. Eu fiz a mesma razão para o tanque de 60 litros. 12 está para 48. Mas eu fiz a simplificação e descobri que 12 está para 48 é a mesma coisa que 1 está para 4. Você percebe que essas duas razões, elas são equivalentes? O que são razões equivalentes? São razões que possuem a mesma quantidade. Aí você percebe que, professor, eu vi isso lá em fração. Justamente, você estudou frações equivalentes. Aqui é a mesma ideia. Só que nós não estamos falando de fração. Nós estamos falando de razão. Então, esse número aqui em cima não é o numerador, ele é o antecedente. Esse número aqui embaixo não é o denominador, ele é o consequente. Certo? Então, a partir daqui, a gente pode falar o seguinte, que proporção, que é o que nós vamos estudar agora, proporção é uma igualdade entre duas razões. Então você percebe o seguinte, que tanto nessa razão aqui, para o tanque de 50 litros, quanto no tanque de 60 litros, elas possuem a mesma quantidade. 1 está para 4. Então, eu vou dizer para vocês que essas duas razões, elas formam uma proporção. Porque é isso que ele está falando aqui, ó, que proporção é uma igualdade entre duas razões. Eu tenho uma razão de um lado e tenho uma razão de outro lado. Então, se eu falo que é uma igualdade entre duas razões, significa que elas possuem a mesma quantidade, ou elas são razões equivalentes. Então, como que eu posso escrever isso aqui? Utilizando essa situação que nós temos aqui em cima. Eu posso falar que 10 está para 40, assim como 12 está para 48. Percebe que eu já fiz uma leitura diferente? E é justamente assim que nós faremos a leitura das proporções. Perceba que eu tenho uma razão desse lado esquerdo e tenho uma razão do lado direito, que são essas duas aqui. Por que eu igualei as duas? Porque elas representam a mesma quantidade. Então, proporção é uma igualdade entre duas razões, certo? Então, como que eu faço a leitura disso aqui? 10 está para 40, assim como 12 está para 48. Mais uma vez, como que eu faço a leitura dessa proporção? É importante que você entenda
a leitura da razão. A leitura da razão é 10 está para 40. 12 está para 48. Agora eu quero fazer a leitura da proporção. Eu utilizo a informação sobre a leitura da razão. Olha só, 10 está para 40, assim como 12 está para 48. Agora, tem uma outra forma da gente escrever essa nossa proporção. Lembra que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores sobre razão que eu posso escrever essa razão aqui, ó, 10 está para 40 de uma outra forma. Posso escrever assim, ó, 10 está para 40. Posso fazer dessa forma. Assim como 12 está para 48. Então, pode ser que nas atividades que você vai fazer lá na plataforma, ou nos simulados, ou na tua prova de concurso, você tenha essa estrutura aqui, ao invés dessa. Essa aqui é mais usual. Essa aqui nem tanto, mas pode aparecer. Qual é a leitura? É a mesma. 10 está para 40, assim como 12 está para 48. Certo? Vamos lá, vamos dar sequência. O que eu tenho aqui para vocês? Vamos lá. Eu tenho uma situação um pouco mais genérica. Aqui eu mostrei para vocês um caso particular, onde eu tenho um tanque de 50 litros e tenho um tanque de 60 litros. Então, eu fiz a razão entre a quantidade de etanol e a quantidade de gasolina, tanto para o tanque de 50 litros como para o tanque de 60 litros. E aí nós chegamos nessa proporção. Por que eu cheguei numa proporção? Porque proporção é uma igualdade entre duas razões, certo? E por que eu posso falar que é uma igualdade? Por que eu posso dizer que é uma igualdade? É uma relação de igualdade. Porque nós provamos aqui em cima que essas duas razões, embora elas tenham termos diferentes, né? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 48, elas representam a mesma coisa. Ou seja, são razões equivalentes. Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês uma situação um pouco mais genérica para a gente finalizar aqui a nossa aula. Vamos fazer a leitura. Dados 4 números não nulos. Ou seja, não nulos significa que são números que são diferentes de zero. Certo? Ó, números não nulos, diferente de zero. Então, dados 4 números não nulos, A, B, C e D, nessa ordem, ou seja, eu tenho que considerar essa ordem, A, B, C, D, dizemos que eles formam uma proporção quando A está para B, assim como C está para D. Certo? Agora, cada um desses termos, dentro da proporção, tem um significado, tem um nome específico. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho a mesma proporção, A está para B, assim como C está para D. Só que você perceba que cada número desses aqui, ó, tem um nome diferente. Esse cara aqui é chamado de extremo, juntamente com o D. O B é chamado de meio e o C também é chamado de meio. Mas como assim? Por que nós temos esses nomes? Você tem uma boa explicação quando você sai dessa estrutura mais usual, mais convencional, e vai para essa estrutura que eu mostrei agora há pouco. É a mesma leitura. A está para B, assim como C está para D. Agora, os extremos que você viu aqui, eles representam o quê? Os números que estão nas extremidades, que é justamente o A e o D, que são esses aqui, ó, o A e o D. Esses são os extremos da nossa proporção. E quais são os meios? Os meios são esses termos que estão aqui, ó, no meio. Os meios são os números que estão no meio ali da nossa estrutura, da nossa proporção. Lógico, talvez aqui você tenha um pouco de dificuldade para você enxergar. Por que extremos? Quais são os extremos? E quais são os meios? Mas, quando você sai dessa estrutura e coloca nessa, A está para B, assim como C está para D,
você percebe claramente que A e D são os extremos, porque eles estão nas extremidades. E o B e o C, eles são os meios. Por quê? Porque eles estão no meio, não é verdade? Nós temos os extremos, tudo que está entre os extremos são os meios, certo? Muito bem. Lá vai uma dica. É importante que você lembre desses nomes: meio e extremo, ou os extremos e os meios. Agora, quais são esses valores? Talvez você lembre disso aqui, ó, olhando para essa estrutura. Mas, se não lembrar, olha para essa, monta essa estrutura que você vai lembrar rapidamente quais são os extremos e quais são os meios. Certo? Então, essa é a notação que nós vamos utilizar agora para proporção. Agora, para a gente finalizar, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pergunta. Podemos afirmar que 2 está para 7 e 8 está para 28 formam uma proporção? Eu não sei se eles formam uma proporção. O que eu sei aqui pelo conceito é o seguinte: proporção é uma igualdade entre duas razões. Mas eu não posso simplesmente colocar lá e falar assim, ó, isso aqui é uma igualdade. Não. Eu tenho que verificar se é uma igualdade, certo? Se eu verifico que é uma igualdade, eu posso afirmar que é uma igualdade, se for realmente. Se não for, então não é, certo? Então, para ser proporção, eu tenho que ter uma igualdade entre duas razões. E como que nós vamos provar ou verificar se essas duas razões elas formam uma proporção? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso escrever razão e posso representar a minha primeira razão. 2 está para 7. Aí eu pergunto, tem como simplificar essa razão? Porque às vezes as razões elas estão numa situação de multiplicação de múltiplos. Então, quando eu tenho múltiplos ali de números, eu tenho que simplificar, eu tenho que reduzir para uma fração irredutível, que foram as atividades que nós fizemos anteriormente. Ok? Então, essa razão não tem como simplificar, ela já está irredutível. Vamos lá, vamos criar outra. Ó, razão. Agora, eu acho que a segunda tem como simplificar. Eu tenho 8 está para 28. Tem como simplificar, mas eu não posso garantir que é uma proporção. Primeiro, eu simplifico. Primeiramente, eu vou simplificar por 2. Em cima e embaixo. Se eu simplifico por 2, o que eu tenho? Eu tenho 4 está para 14. Concorda? 8 por 2, 4. 28 por 2, 14. Agora, eu ainda posso simplificar. Por quê? Porque eu tenho números pares. Então, vamos simplificar por 2. 4 por 2 é 2 e 14 por 2 é igual a 7. Perceba que eu tenho aqui 2 está para 7 e eu tenho aqui 2 está para 7. Perceba que quando eu simplifiquei a segunda razão, eu cheguei em 2 está para 7. Então perceba que elas são equivalentes? Elas representam a mesma quantidade? Embora a segunda originalmente seja 8 está para 28, mas elas representam a mesma quantidade de 2 está para 7. Então, o que eu posso afirmar aqui? Eu posso afirmar que essas duas razões elas formam, sim, uma proporção. Então, eu posso escrever assim, ó. Opa, vamos lá, deixa eu mudar aqui essa caneta. Eu posso dizer que 2 está para 7, assim como 8 está para 28. Certo? 2 está para 7, assim como 8 está para 28. Eu fiz uma igualdade entre duas razões. E essa igualdade entre duas razões forma uma proporção. Ou 2 está para 7, assim como 8 está para 28. Aí eu te pergunto, quais são os extremos?
o 2 e o 28. Ah, professor, eu não consigo enxergar por aqui. Então olha para cá, ó. O 2 e o 28 são os extremos. Por quê? Porque nessa estrutura aqui, eles estão nas extremidades. E quais são os meios? O 7 e o 8, que são esses dois números aqui. Então, aqui eu tenho os extremos e aqui nessa diagonal eu tenho os meios, certo? Muito simples. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as propriedades envolvendo proporção. Aí nós vamos colocar aqui valores desconhecidos. Aí nós vamos voltar com o nosso x, com o nosso y ou qualquer outra letra do nosso alfabeto para representar valores desconhecidos e a partir deles nós vamos ter algumas atividades interessantes para a gente descobrir esses valores. Mas agora, nesse momento, eu vou passar uma atividade básica sobre tudo isso que nós estudamos aqui. É importante que você faça essas atividades para que quando nós chegarmos depois, daqui 2 aulas, na próxima aula sobre o novo conteúdo, que são as propriedades envolvendo proporção, você já tenha um conhecimento prévio, certo? Um abraço e até a próxima aula.